Bom dia, como vai? Tava com medo achando que era meu equipamento aqui hoje que estava me deixando na mão. Não, eu acho que tá bem aqui para mim agora. Ah, deu Tá tudo certo. certo. Aham, destravou. Vamos tentar então. Thelma Oliveira, você é assessora da direção do Hospital Pequeno Príncipe, né? O maior hospital pediátrico da América Latina, o maior do país também, já é uma referência no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Hoje é um dia de se comemorar, né? 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, Thelma? Exato. Hoje é um aniversário que precisa ser comemorado, né? Primeiro, porque precisamos lembrar das conquistas, né? O que essa lei, que mudanças essa lei promoveu na nossa sociedade, e também lembrar do que ainda precisa ser feito, não é? Porque quando a gente faz aniversário, né? Quando a gente faz como pessoa um aniversário, você olha para trás e pensa, nossa, como foi minha vida até aqui, cheguei até essa idade, né? Agora, o que eu quero para frente, né? Como é que vai ser minha vida para frente? Eu acho que o aniversário do Estatuto tem essa função de refletir, né, sobre as conquistas e trabalhar também na perspectiva de melhoria, né, cada vez mais. Exatamente, né? Mas são muitos desafios ainda pela frente. Acho que a gente podia, antes de falar dos desafios, do que ainda a gente vai enfrentar, a gente podia falar sobre as políticas que vocês adotam e que têm dado resultado, né? São várias políticas que vocês têm adotado dentro, não só com os pacientes, mas com as famílias também, que têm garantido esses direitos fundamentais dentro dessa estrutura de saúde. É, o Hospital Pequeno Príncipe tem já na sua missão duas palavras que são fundamentais. A primeira começa assim: proteger a criança, né? Através da assistência, do ensino e da pesquisa, fortalecendo o núcleo familiar. Veja, ali na nossa missão não diz entregar saúde para a criança, né? Fala de proteção. Isso muda tudo, porque é nesse desenho, nesse cenário, é que a criança é tratada. Então, a gente olha primeiro a criança de uma forma integral, não só nos aspectos da saúde, mas em todas as dimensões, né, dos direitos fundamentais, e olha também a sua família como um elemento fundamental. Né? Não dá para cuidar só da criança, a gente precisa cuidar da criança e da família. E a partir dessa missão, o hospital traz na sua prática uma série de programas que concretizam então esses direitos fundamentais. O primeiro deles é a saúde, é claro, né? A gente entrega saúde, mas a gente entrega saúde com os outros direitos fundamentais. Na saúde, nós temos uma pauta imensa, né? 378 leitos, mais de 20 mil cirurgias anos, 32 especialidades, exames, agora nessa época de Covid, nós estamos fazendo exames de PCR, né? De exames avançados, laboratoriais, enfim, é um conjunto de serviço de saúde muito importante para a população infanto-juvenil. Além disso, a gente cuida da família, a gente fala cuida da criança e cuida da família, através do programa que chama Família Participante. O que é isso? Desde a década de 70, foi feita uma revolução no hospital, trazendo a família para ficar com a criança, né? 24 horas por dia, um acompanhante, eles fazem revezamento. Para que a mãe ou o pai fiquem com a criança, acompanhando esse período de internação, ela recebe alimentação, banho, kit, orientação, descanso, enfim. Para quê? Para que a família possa participar desse tratamento, aprenda a cuidar melhor, entenda o que está acontecendo com a criança e, principalmente, mantenha esse vínculo afetivo, dando mais segurança para a criança aderir ao tratamento. A presença da família no hospital revolucionou o hospital. E isso aconteceu até antes do estatuto. Hoje, nós temos como um programa consolidado. Parece que é impossível conceber um hospital para crianças sem ter a família presente. Além disso, se a gente pensar no direito à educação, nós temos o trabalho de acompanhamento escolar rotineiro para aquelas crianças que ficam mais tempo, e aí eles fazem um plano de estudo junto com a escola de origem, para a criança não parar de estudar no período que ela está no hospital, e também de atividades culturais e educacionais para as outras crianças que ficam menos tempo.
E aí, que atividades são essas, né? São jogos, brincadeiras, leituras, enfim. A ideia, a criança, quando está no hospital, ela não deixa de ser criança, né? Ela continua com uma vida inteira com desejos, com responsabilidade, e a gente busca, nesse período, fazer com que a vida da criança fique mais próxima do que ela é fora do hospital, né? Tem uma equipe também de voluntariado, que é lindo, são mais de 1.200 voluntários que vão até o hospital, e isso todos os dias, para brincar com as crianças na brinquedoteca, que acontece nos andares, e tem também um disque brinquedo, que é quando a criança não pode sair do quarto, ela liga e o voluntário leva o brinquedo até o quarto para ela brincar. Ou seja, a gente busca fazer com que todos esses direitos de lazer, cultura, educação, convivência familiar sejam respeitados, né, no hospital. Sejam respeitados, não, sejam exercidos, né? Porque o direito ele precisa ser exercido. Não adianta só conversa, né? Ele tem que acontecer na prática. Muito bacana, né? E a gente vê pelo rostinho dessas crianças, apesar delas estarem passando, né, momentos tão dramáticos, enfrentando, né, a própria morte, né, com doenças gravíssimas, doenças raras, a gente vê que existe, né, um semblante de alegria nessas crianças e isso é muito interessante porque parece pouco, né, Thelma, mas não é. Vocês estão garantindo os direitos fundamentais, né, que é o direito à educação, o direito à cultura e ao lazer, o direito à convivência familiar e comunitária, também direito, né, à dignidade, ao respeito, à liberdade, né? É uma estrutura muito avançada, uma estrutura pioneira que vocês conseguiram desenvolver. Isso reflete também na recuperação dessas crianças, a gente pode dizer assim. Sem dúvida. Esse modelo, ele veio sendo criado na história do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe fez 100 anos o ano passado, né? E agora nós já estamos entrando no 101. Né? Então tem uma história aí bastante importante. E esse modelo, nem todo hospital que trabalha com criança faz todas essas atividades, mas deveriam fazer, né? Porque é importante que isso que você fala dos olhinhos da criança, do sorriso, eles saem num rasgo de recuperação, eles saem correndo, pulando, né, nos corredores, porque eles são crianças, né? Então é muito importante a gente poder saber disso, primeiro, que está lidando com criança, né, que a criança não deixa de ser criança porque está com um problema de saúde, né, que a presença da família, o cuidado integral, esse carinho, essa atenção, vai ajudá-lo a se recuperar. Né? Ele vai querer, a própria criança vai querer tomar o remédio, vai precisar fazer o procedimento, porque ele também quer melhorar. Né? Por outro lado, é importante também você ter lembrado esse aspecto da humanização, né? A humanização não é um programa, né? A humanização é o jeito que a gente lida com as crianças e com as famílias. E esse jeito faz com que eles possam ter um ambiente de acolhimento, de liberdade, né? E de colaboração. Nem todas as crianças a gente consegue ajudar do ponto de vista de saúde, mas a gente faz o que é possível para ajudar. E muitas vezes é preciso, inclusive, né, a gente trabalhar no momento de cuidado paliativo, no momento de óbito, né? E as famílias precisam ter esse apoio, né? As crianças precisam ter também esse apoio. Então, o hospital busca entregar, né, tudo o que é possível do ponto de vista de saúde, da melhor saúde, né, que a gente tem para entregar, e estar do lado deles quando isso pode não dar certo, quando os recursos da medicina não dão certo. Agora, Thelma, eu queria que você falasse dessa corresponsabilidade, né? Que não é só o hospital que tem responsabilidade sobre isso, né? A família, o Estado e toda a sociedade tem esse dever de proteger também a criança e o adolescente, né? Acho que é importante a gente deixar essa mensagem também nessa data tão emblemática, nesse marco dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem dúvida, né? O Estatuto diz que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade proteger a criança, né? Deixá-la livre de qualquer tipo de violência, enfim, entregar a política pública,
se a nossa sociedade pudesse, né, olhar para a criança, não pensando que um dia ela vai ser um sujeito, né, entendendo que hoje ela já é um cidadão, ela é um sujeito com direito e ela precisa ser tratada como isso. Eu acho que isso poderia ajudar bastante, né? Porque não dá para pensar na criança com essa ideia de que um dia ela vai ser um adulto e por isso a gente tem que fazer isso ou aquilo. A gente precisa protegê-la e a gente precisa defendê-la e a gente precisa cuidar dessas crianças porque elas já são cidadãos, né? Elas são sujeitos de direitos. Acho que esse é um primeiro conceito no estatuto que deveria estar capilarizado, absorvido, né, por todos os setores da sociedade. E a partir de agora, Thelma, quais seriam os principais desafios, né? Porque a gente vê que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei bastante completa de proteção, né? Mas nem sempre ela é cumprida em todos os setores sociais e econômicos da nossa infância. Esse seria o principal desafio, que essa lei fosse aplicada independentemente de cor, de situação econômica, de condição social? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que muitos setores querem ficar mudando a lei ao invés de praticá-la, né? Esse acho que é um primeiro erro. O segundo, que talvez não se trate tanto da lei propriamente dita, mas da lente que se interpreta o mundo. O que eu quero dizer com isso? Na nossa sociedade, com desigualdade social, consumista, capitalista, de uma estrutura social perversa, onde divide as pessoas, muitas pessoas enxergam uma criança pobre de periferia, um negro, um jovem negro de periferia, como um potencial bandido, como se a própria condição de vulnerabilidade dele, ou a cor, ou aquela dificuldade que ele tem na vida, o tornasse um ser humano diferente, né? Por outro lado, se vê uma criança branca, rica, com uma roupa linda, um sorriso lindo, cheia de questões materiais, e se faz uma leitura como se eles fossem mais humanos do que as crianças pobres, né? Eu acho que essa lente ela precisa ser quebrada, eu diria, sabe? Quebrada no sentido radical mesmo, né? Primeiro, é preciso entender e ver todas as crianças como humanas igualmente. É preciso trabalhar com que a sociedade dê oportunidades iguais para essas crianças. Porque do momento que a gente considera que é assim mesmo, e que a criança que está numa família com condições de dificuldade econômica, vai sair roubando, vai sair matando, né? E ela é outra criança que não precisa ser cuidada. Enquanto a outra está tudo bem, parece que ela se resolve por si, né? Não acontece assim, né? O ser humano, ele é resultado da estrutura social. Então, acho que essa lente, isso não adianta escrever isso só no estatuto, né? Que as crianças são iguais perante a lei, mas isso precisa ser olhado, vivido, sentido, percebido, né? Eu acho que essa é uma das primeiras tarefas para entender o estatuto e praticá-lo, né? Acho que tem também, do ponto de vista das estruturas que foram montadas de defesa, né, como os conselhos tutelares, as varas de infância, existe um mecanismo que é muito importante, mas, por outro lado, ele cria um certo, como é que a gente pode dizer, um efeito colateral, aonde se avança na institucionalização das crianças. A cada ano tem mais crianças retiradas temporariamente da família em instituições de acolhimento. A cada ano aumentam as crianças, os adolescentes, nas unidades de internação, né, para cumprir medida socioeducativa de internação, ou seja, existe um processo de institucionalização excessivo, precoce, e que a gente precisaria inverter essa lógica, né? O que a gente chama de inverter essa lógica? Uma criança não pode ser retirada da família porque aquela família tem dificuldade material. Ela tem que ter um programa de apoio do Estado para que aquela família consiga cuidar dos seus filhos, né? Muitas vezes, ainda hoje, o juiz aplica uma medida de proteção, mas ele retira essa criança da família para uma instituição que ele não é ninguém lá, ele perde os laços,
e a família não muda a sua condição porque não tem programas de apoio suficiente. E que tipo de programas a gente precisaria ter para as famílias, né? A gente precisa ter programa não só de apoio material, mas às vezes de tratamento psicológico, de pessoas que sozinhas dão conta dessa relação, né? Então, nós temos ainda hoje alguns pontos praticados no Estatuto que muitas vezes ele nasce para proteger as crianças, mas usado abusivamente, né, ou digamos inadequadamente, melhor falando, ele acaba prejudicando mais as crianças do que ajudando. Então, tentando resumir a ideia, a gente precisa institucionalizar menos e fortalecer mais as famílias para que elas cuidar bem dos seus filhos. Eu diria que essa seria uma mudança bastante importante. Tem uma outra que eu acho também igualmente importante, são as pessoas se sentirem também como comunidade responsável pela vida das outras crianças. O que eu quero dizer com isso? Um cidadão comum que, ao ver uma criança suspeita de violência, precisa denunciar, né? Precisa agir também, né? Ele precisa fazer chegar uma denúncia para que ela possa ser investigada, para que aquela criança, né, possa ser protegida. Então, assim, a sociedade como um todo, a comunidade entender que para educar uma criança é preciso uma comunidade toda, né, para nascer com essa, nascer, crescer e se desenvolver com essa ideia de comunidade, de solidariedade. Ela importa para nós. Ela importa para todos nós e nós devemos nos importar com todas elas. Exatamente, e o Hospital Pequeno Príncipe também atende, né, vítimas de maus tratos, de violência física, violência sexual, né, situações bastante tristes, mas ao mesmo tempo que deve partir o coração de vocês receber essas crianças nesse estado, assim, ao mesmo tempo deve ser um alívio vocês sentirem que elas foram retiradas dessas condições que poderiam levá-las à morte também, né, Thelma? É algo muito complicado até para a cabeça de quem trabalha numa instituição tão complexa como o Pequeno Príncipe. É sempre um dilema, é sempre uma dificuldade, né? Porque muitas vezes as pessoas, as famílias, elas, por falta de uma série de condições de materiais, às vezes, psicológicas e tudo mais, elas chegam a viver num ambiente de violência. Parece que se acostumam com aquilo. Parece. E é tão curioso isso que você fala, porque até agora, né, o Estatuto precisou fazer um detalhar que não pode bater em criança. Parece tão óbvio, né? Mas tão óbvio que você não pode, não deve, não pode, não precisa, né? Mas que muitas pessoas foram educadas assim. Tem pais que acham que bater é o melhor jeito de mostrar autoridade, força, ou ensinar, né? Ou seja, o castigo físico é uma violência, ele humilha, né? Enfim, ele destrói a relação, né? Afetiva e imagine, alguém que deveria te proteger machuca você. Não pode, né? Não faz sentido. E quando você conversa com as famílias, muitas famílias ainda pensam do século passado, retrasado, que isso fazia parte da educação. Isso não faz parte, né? As pessoas precisam compreender que é possível educar, né? Com atenção, com palavra, com carinho. Não precisa castigo físico, né? Não precisa exagerar nesse sentido. Por isso que eu digo que é sempre essa balança. No entanto, quando uma criança chega, né, num nível de abuso, de violência, de fato ela precisa ser retirada daquela família, daquele ambiente. Isso não há dúvida, porque nenhuma criança, por mais... Quando as famílias não são boas para elas, né, é muito difícil você impor aquela condição só porque é família. No entanto, o Estatuto diz que quando a criança precisa ser retirada da família, primeiro ela tem que buscar uma família extensa. O que significa isso? Ficar com alguém da própria família. Um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém que a considere como
pertencente àquela família, né? Depois uma segunda hierarquia, uma família substituta, ou seja, alguma família que queira ficar com aquela criança, tratando-a como filho, né? E uma terceira, família substituta é temporária, né? E terceira, a institucionalização, né? Então, a gente vê que isso o próprio Estatuto já fez essa orientação no sentido de fazer todo o esforço para que a criança possa ficar com a sua família. Se não for possível naquele momento, e para protegê-la, muitas vezes é preciso ser retirada, sim, mas essa forma de retirar a criança precisa seguir essa hierarquia. Primeiro algum parente, né? Depois uma família substituta, e esses programas precisam existir articuladamente, né? Muitas vezes o juiz aplica a medida de proteção, mas os programas não dão conta de oferecer o que precisaria ser oferecido, né? Então ficam sempre essas questões. Agora, tem um aspecto que você não pode, nesse caso, nem culpar a criança, nem culpar apenas a família, né? Principalmente não culpar a criança. Existe um efeito psicológico na criança que é maltratada, dela achar que o problema é dela. Ela começa a achar que as pessoas, o pai não gosta dela, a mãe não gosta dela, ela é errada, sabe? E ela vai desenvolvendo essa baixa autoestima, e isso vai criando uma série de prejuízos, né, na sua estrutura de personalidade. Isso é muito ruim. Você não pode culpar a criança por nada, ela é uma vítima, ela não é culpada. Muitas vezes a família, um exemplo que eu disse é essa ideia de que você precisa mostrar força para as crianças, é um equívoco, é uma falta de informação, é um atraso do ponto de vista, né, de conceito mesmo de educação, que precisa ser superado. Então, se a gente olhar num contexto de violência familiar, violência doméstica, quem é mais prejudicado? Os mais fracos, a mulher e as crianças. A violência acontece sempre com os mais fracos, né? Por quê? Porque os homens carregam aquela ideia simbólica de ser forte, de ser presente, de poderoso, e para ele se afirmar nessa simbologia do guerreiro, ele precisa maltratar, xingar, gritar, ele está nada mais, nada menos reagindo a uma estrutura social perversa e uma imagem que foi passada como uma imagem que ele precisa seguir, né? Ou seja, eu preciso ser masculino, ao pensar em ser homem, vem uma imagem, né, de que ele precisa ser grosso, né, maltratar as pessoas, né? E isso também é um equívoco. Então, se a gente olhar para esse conjunto de dificuldades, é possível ver que cada um precisa de um apoio, precisa de um tratamento, precisa de um ensinamento, precisa de uma reflexão sobre essa situação. Porque no caso do agressor, a gente retira a criança, mas ele continua agressor. Enquanto a gente não tiver programas que tratem essas pessoas, né, eles vão fazer outras famílias, ou mesmo com outras crianças, eles vão continuar, ou porque já foram vítimas de violência, ou porque estão nessa perspectiva equivocada, né, do ser social, né, de como ser homem, de como ser mulher, como ser pai, como ser mãe, né? E isso é que a gente precisa avançar na nossa sociedade. Exatamente, quebrar esse ciclo de violência e de abuso, né, Thelma? Até porque um agressor que foi uma criança violada, né, provavelmente ele vai violar outras crianças, e essas crianças também vão dar uma continuidade a esse ciclo de abuso e de violência. É preciso cortar esse mal pela raiz, né, reestruturar todo o psicológico dessas pessoas, inclusive do agressor, com tratamento. Isso é muito importante para que ele não volte também a cometer, e que ele entenda, né, que isso é errado, que isso não deve ser feito, não faz parte de uma convivência sadia com uma criança. Às vezes eles não têm muita noção, às vezes apenas replicam o ato ao qual eles foram vítimas, né? Isso é uma situação bastante complexa, que requer também um acompanhamento psicológico, mas acho que um grande avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente foi também mapear esses números, né? Porque antigamente, o Estatuto é de 1990, antes não havia sequer um levantamento, né, de quantas crianças eram vítimas, de quantas estavam sofrendo negligência. Hoje
hoje em dia há um acompanhamento, ainda, né, que em amostra, mas existem conselhos tutelares em praticamente 100% dos municípios e existe uma amostragem mais próxima da realidade, pode-se dizer assim? Sem dúvida, né? Eu acho que o Estatuto trouxe a obrigatoriedade da notificação e traz à luz esse problema, né? Porque antigamente, como você falou, isso era naturalizado, né? Primeiro, as crianças viviam, né, apanhando, sendo maltratadas, e o vizinho sabia, mas também não se preocupava muito, porque parecia que era uma coisa natural, era para ser assim, né? Aquele equívoco, né? De achar que as coisas são assim e sempre foram assim. O Estatuto traz a responsabilidade para o profissional de notificar, seja um profissional de saúde, seja da educação, quando ele se depara com algum sinal de violência, ele precisa realizar essa notificação. Quando ele realiza essa notificação, ela vai para um sistema de garantia de direito, ela vai para o conselho tutelar, aquele caso vai ser denunciado para o NUCRIA, né, que vai fazer a investigação, e aí, investigado o caso, né, comprovada, tendo suspeita da violência, essa criança já é protegida, né, e corre-se daí todo um processo de responsabilização em relação ao agressor. Toda essa estrutura, enfim, veio do próprio estatuto, né? E ainda, eu acho que tem mais um ponto que você levantou, que é muito importante, que é a responsabilidade das pessoas em denunciar, o que aumenta a notificação dos casos dos suspeitos de violência, né? Hoje a gente vê que essa notificação, ela cresce, dá aquela sensação de que parece que a violência está aumentando, mas na verdade está aumentando a consciência da sociedade em relação a esse tema, a essa situação. E um dos primeiros passos é olhar o problema, né? É conhecer o problema para depois tratá-lo. Enquanto ele não era visto como um problema, né, é a pior situação. Hoje nós sabemos que esse problema existe, ele precisa ser tratado pelo Estado, pelas famílias e pela sociedade. O hospital trabalha com uma rede de proteção, ele faz o atendimento às crianças onde são configuradas, né, esses casos de violência. Nós somos também, somos referência para a violência contra a criança de 0 a 12 anos, né? Então, os casos passam por nós, nós temos uma estrutura para trabalhar, apoiando daí conselho tutelar, o próprio juizado, a gente só devolve a criança, entrega a criança numa situação de segurança, né? Ou voltando para a família, ou indicada pelo juiz, pela juíza. Então, mas é uma estrutura, né? É preciso que toda a sociedade venha a enfrentar esse tema de uma forma mais consequente, né? Mas tem um dado também que eu acho legal nesse tempo do Estatuto, sobre a informação e dados, né? Hoje nós temos muito mais informação, nós temos o mapa da Unicef, nós temos o mapa da violência do Jacobo, a gente tem o observatório de favelas, nós temos o OCA agora, o dinheiro que está indo para as políticas da criança e do adolescente, ou seja, existe um conjunto de informações, tem os dados do 156, do 181, né, que é o dado de violência, ou seja, para você pensar a política pública de uma forma consequente, é importante esses dados estarem disponíveis. E para a sociedade também entender melhor o problema, é importante que esses dados sejam acessíveis, né? E eu acho que isso é um passo bastante importante e eu penso que o Estatuto teve e continua tendo um papel muito importante nesse sentido. Exatamente, né? Temos um longo caminho para percorrer, mas pelo menos o início, né, já começou aí há 3 décadas com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que definiu aí os limites, né, de violência, também, né, os direitos fundamentais que essas crianças e adolescentes têm que ter acesso, e a sociedade inteira é responsável por isso, né? Thelma, eu acho que
As notícias até que são boas, né? Caminhamos, estamos evoluindo na proteção à criança e adolescente. O Hospital Pequeno Príncipe prova que isso é possível, né? Inclusive com a humanização do tratamento de saúde, com a família mais perto, com participação também de vários setores da comunidade. Eu acho que estamos caminhando e o saldo desses últimos 30 anos do Estatuto é positivo, na sua opinião particular? Sem dúvida, né? Eu acho que hoje é um dia da gente parabenizar todos aqueles que trabalham para praticar o estatuto, que levam a sério o que está escrito lá. Seja um juiz, um promotor, uma professora de escola, um médico, um enfermeiro, né, uma jornalista, pessoas que entendem, né, a filosofia, o princípio que está presente lá e busca, dentro do seu ambiente de trabalho, né, garantir o direito das crianças. Não precisa necessariamente ser uma pessoa que trabalhe para as crianças, né? Mas coloca isso em pauta como uma questão importante para a sociedade. Eu acho que o tema de cuidado e proteção das crianças estarem presente em todos esses espaços é muito importante. E isso só se aos profissionais que colocam isso como uma causa, né? Como uma luta, como uma ação que a gente precisa perseguir, não só como profissional, mas também no exercício da sua cidadania, né? E eu acho que junto com o Viva o Estatuto, eu diria, vivam todos aqueles e todas aquelas que lutam para que ele seja praticado de verdade. Exatamente. Nesse período de quarentena, de isolamento social, é importante olhos e ouvidos muito atentos, né? E qualquer desconfiança, né? É melhor avisar, né? Ligue para o Disque 100, para o 181, para o 156, né? Seja também um parceiro dessas crianças. Você é responsável pela segurança, pela integridade dessas crianças que estão muitas vezes presas em casa, né? A escola é uma grande parceira para identificação de abusos e de violência, mas neste momento a escola também está longe dessas crianças, né, Thelma? Então é importante toda a vizinhança ficar muito atenta, redobrar aí os ouvidos, né, nos vizinhos e qualquer situação suspeita, ligar para o Disque 100, para o 181 ou para o 156, né? Sem dúvida. Essa atenção e essa vigilância permanente, né, são os olhos, são as janelas, né? Elas que passam esses sons, né, todos. Por outro lado, é muito importante também a solidariedade, porque ser um bom vizinho pode significar sair passear ali na esquina com as crianças, né? Ter um tempo para brincar com elas ou deixar com que elas brinquem na calçada, no corredor do prédio, fazendo um barulho sem se incomodar às vezes, né? Porque a criança, agora que você lembrou, nesse período de quarentena, ela está em casa, ela precisa brincar, a criança faz barulho, né? Se um vizinho não conseguir entender que aquela criança, que aquela família tem ali morando do lado dela, né? Uma criança que precisa brincar, ele também não está ajudando, né? Então, assim, olhar sobre as situações de violência para proteger a criança, mas também olhar a criança como uma pessoa que pode ter uma atenção, um ato de solidariedade ou minimamente de compreensão de que ela é uma criança, né? Exatamente, né? Tolerância, tolerância, se coloque no lugar do outro também nesse momento que não está fácil para ninguém. Thelma, agradeço muito a sua participação aqui hoje no programa Justiça e Conservação. Foi um prazer te ver, te rever, né, e conversar contigo. Até a Prazer próxima. foi meu. Até a próxima. Muito obrigada pelo espaço e pela conversa. A gente conversou então com a Thelma Alves de Oliveira, né, ela que é assessora da direção do Hospital Pequeno Príncipe. A gente conversou aí sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que você pode fazer também neste momento e que o Hospital Pequeno Príncipe já faz e já faz com maestria para garantir os direitos fundamentais dessas crianças que são atendidas pela instituição. A gente vai ficando por aqui. Eu peço desculpa aí pelos problemas técnicos que tivemos no início do programa, né? Um probleminha de conexão, aí, provavelmente devido à internet. Mas a gente fica devendo para uma outra oportunidade a conversa com o pesquisador Edgar Fernandes, lá de Guaratuba. E lembrando que amanhã, dando continuidade à Semana de Conservação da Floresta, a gente vai conversar com Mário Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata Atlântica. Eu me despeço aqui de todos que estão acompanhando e também da Thelma. Um ótimo dia, um ótimo